Olá, graça e paz seja sobre a sua vida nesse momento. Você já leu lá no livro de Salmos e viu ali uma palavra chamada saltério? Você já se perguntou o que significa essa palavra, o que quer dizer? Bom, o saltério ele era um instrumento de cordas usado nos tempos do Antigo Testamento. Alguns estudiosos dizem que o saltério era um dos instrumentos mais comuns no Antigo Oriente Próximo. A palavra saltério, ela vem do grego psalterion. Esse vocábulo indica um instrumento tocado com os dedos e é usado frequentemente na Bíblia para traduzir principalmente o hebraico nevel. No livro do profeta Daniel, por exemplo, há também uma lista em aramaico de instrumentos musicais, onde saltério traduz o aramaico pensaterim. Lá em Daniel, capítulo 3, versículos 3, 5 ao 15. Alguns eruditos sugerem que talvez a Fenícia também tenha sido lugar de origem do saltério. Há também um outro significado para a palavra saltério. Essa palavra ela pode designar basicamente o livro de Salmos da Bíblia. Nesse caso, essa palavra não tem a ver especificamente com o instrumento de cordas, mas com um livro que reúne uma coletânea de salmos. Bom, como é que era esse saltério? Há uma grande dificuldade em identificar com exatidão como era o saltério dos tempos bíblicos. Acredita-se que esse instrumento era um tipo de harpa. Alguns estudiosos já chegaram a confundir o saltério com o chamado alaúde. O livro de Salmos diz que o saltério tinha 10 cordas, mas provavelmente havia variações com um número diferente de cordas. O historiador Flávio Joséfo, por exemplo, ele fala de uma variedade de saltério que possuía 12 cordas. As cordas do saltério, assim como de outros instrumentos, eram feitas a partir do intestino de animais, como, por exemplo, as ovelhas. Os estudiosos dizem também que provavelmente o saltério tinha uma forma meio triangular e suas cordas não passavam por um cavalete, como em outros instrumentos de cordas. Outros também sugerem que o instrumento tinha uma forma que lembrava um odre ou uma caixa de ressonância em sua extremidade inferior. Acredita-se que o saltério era feito de madeira de cipreste ou também de sândalo. Sabe-se também que o saltério fazia parte daquele grupo de instrumentos que eram dedilhados. Isso significa que o saltério era sempre tocado com os dedos, provavelmente pinçando as cordas e nunca com uma palheta. Algumas pessoas dizem que supostamente o saltério tinha um timbre grave que fazia a voz de baixo no acompanhamento musical. Vale dizer que o saltério que conhecemos na atualidade é aquele usado na Idade Média e que nada tem a ver com o saltério dos tempos bíblicos. O saltério na Bíblia. O saltério ele aparece na narrativa bíblica ao lado de outros instrumentos de cordas, como a harpa, a cítara e a sambuca, além de outros instrumentos de sopro e percussão, tais como as trombetas, as flautas e tambores. Algumas versões em determinadas passagens bíblicas trazem a palavra viola em vez de saltério. O saltério parece ter sido muito utilizado em conexão com o serviço religioso. Na ocasião da unção de Saul como rei de Israel, o profeta Samuel lhe avisou que ele encontraria um grupo de profetas que estariam precedidos de saltérios e tambores e flautas e harpas. Está registrado lá em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 15. Ainda nos livros de Samuel, nós lemos sobre o episódio em que o rei Davi se propôs a transportar a Arca da Aliança para Jerusalém. O texto bíblico informa que a comitiva israelita carregava alguns instrumentos para louvarem ao Senhor, dentre os quais estavam também os saltérios. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 5, fala sobre isso.
Depois, no livro de Salmos, o saltério é mencionado em diversas passagens. No geral, essas passagens encorajam o louvor ao Senhor através de cânticos acompanhados com certos instrumentos, como o saltério, por exemplo. É assim que, por exemplo, o salmista escreve no Salmo 150, que ele diz assim: louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa. Salmo 150, versículo 3. Confira também Salmo 33, versículo 12, 81, verso 2, 92, verso 3, 108, verso 2 e 144, verso 9. Como já foi dito, o saltério também é citado no livro de Daniel, como parte de uma lista de instrumentos que fazia parte da orquestra do rei Nabucodonosor. Daniel capítulo 3, do versículo 5 ao 15. Nessa passagem que eu citei, registra também que o saltério estava entre os instrumentos tocados pelos babilônios, quando o rei Nabucodonosor construiu uma imagem de ouro, diante da qual todos na Babilônia deveriam se prostrar. Não é possível determinar ao certo se esse instrumento era exatamente igual ao saltério utilizado pelos israelitas. Você gostou desse conhecimento bíblico? Se você gostou, então fique com a gente, compartilhe, curte, se inscreve no canal e com certeza nós estaremos fazendo mais conteúdos para que você possa aprender mais das coisas relacionadas à palavra de Deus. Um abraço, Deus abençoe sua vida e fique na paz.